Entre os desafios de criar filhos adolescentes está mantê-los bem longe dos cigarros. E agora ainda tem o cigarro eletrônico, que também faz mal. Lembrando que vender ou oferecer cigarros para menores é crime e a comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil é proibida. Nossas convidadas para este papo são a psiquiatra Ivete Gataz, coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Unifesp, e a Geisiane Potêncio, que tem 2 filhos, o Enzo, de 12, e o Vitor, de 10 anos. Eles ainda são bem pequenos, né, Geise? Mas já tem alguma questão aí ou uma preocupação sua? Ah, sim, tem bastante em questão da escola. No caso, a convivência dentro de casa é tranquilo porque não somos fumantes, mas o transtorno começou dentro da escola. O que aconteceu? Então, umas 2 semanas atrás, tivemos uma reunião com a coordenadoria e a diretoria da escola, referente a uns alunos que estavam levando, né, o cigarro eletrônico. Começou com o eletrônico de irmão, um menininho de 10. E desse cigarro eletrônico começou a usar o outro cigarro, né? E isso foi puxando uma coisa a outra. E, assim, dentro da sala do meu filho, a gente ficou meio assustado porque são meninos de 10, 12 anos. Então, aí o meu filho fazia parte da turma. É um menino muito tranquilo e aí ficou meio complicado. E tem que se preocupar mesmo, né, Geise? A Geise trouxe o sobrinho, né, o Murilo, de 5 anos. Doutora Ivete, explica pra gente, porque até então, né, o cigarro, essa geração tinha uma certa aversão ao cigarro, mas parece que o cigarro eletrônico tem atraído mais os jovens. O cigarro eletrônico também faz mal para a saúde? Vamos fazer um alerta aqui. Sim, faz muito mal, né? Porque não só ele também tem nicotina, que é a substância que cria a dependência do uso do cigarro, ele tem elementos tóxicos. E nós temos visto, assim, até mortes, né, por algumas substâncias que são liberadas no cigarro eletrônico, casos de explosão e queimadura, né? E por não ser um produto liberado, ele não tem controle, não tem controle de qualidade. Então, você não sabe o que você tem nas suas mãos. Então, tem vários riscos. Eu já ouvi falar até de jovens que colocam maconha no cigarro eletrônico. Várias substâncias. Não, são misturas perigosas, porque você não sabe o que eles misturam, a quantidade e o atrativo, Geise, é porque tem sabores. E como não fica cheiro na roupa, não produz cheiros, os jovens estão se encantando, né? Estão utilizando mais o cigarro eletrônico. E os pais ficam preocupados mesmo, né? A gente fica um pouco em choque, porque vem da onde a gente menos espera. E como você falou, tia, é só um cigarrinho com sabor. Então, assim, eu até fiquei chocada agora que eu não sabia que tinha nicotina. Então, olha pra você ver como pode ser. E quer dizer, uma preocupação que você nem tinha, né? Que de repente passou a ter. Aí, como é que foi a conversa com o seu filho? Como a gente começou a querer descobrir, assim, da onde estava vindo, qual era a raiz disso tudo. E para isso tiveram que chamar os pais, né, fazer uma reunião, ficou uma reunião de 5 horas, porque muitos pais não concordam, né, acham que é uma preocupação que a escola não deveria ter. E a escola é muito boa. Importante ter É muito importante. Eu achei muito interessante deles se preocuparem com os alunos. E, assim, muitos pais não concordou de falar assim, são problemas dentro da própria casa deles. Não, eles queriam culpar que todos têm esse problema. Só que eu falei, em casa a gente não é fumante e não incentivamos. E essas coisas é melhor, quanto mais falar, melhor, né? Se não vai pode para baixo ocultar. do tapete é pior. Que bom que a escola chamou para conversar com os pais. A escola é um dos melhores locais para a gente fazer prevenção. Né? Por quê? Porque as crianças estão por muito tempo na escola, algumas até o dia inteiro. Muitas não têm contato com o pai e mãe e só tem no fim de semana. E muitos também têm pais fumantes. E olha que perigo, doutora Ivete, né? O que a Geise falou, que achava que não tinha nicotina no cigarro eletrônico. Muitas pessoas acham que não tem porque foi feito um marketing, uma propaganda de que o cigarro eletrônico faz menos mal, que seria uma opção para você largar o cigarro comum. Porque não tem fumaça, né? Porque é o vapor. Em princípio, eu acho que o pensamento foi esse, né? Os usuários de tabaco, eles tentariam, através de diminuição de doses de nicotina, conseguir chegar
numa dose mínima ou conseguir não usar. Mas a gente sabe que o adolescente, né, por sua natureza já de buscar novidade, de não ter muita noção de perigo e tal, ele acaba entrando nessa roubada, né? E daqui a pouco a gente fala dos danos do cigarro, né? Porque a gente sabe que são danos físicos e também para o cérebro, né? Do adolescente que está em formação. Sobre cigarro eletrônico, a Betina Monteiro, de São Paulo, enviou uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Oi, sabe o que me intriga? Como é que eles compram se não é legal? Se não é permitido? E aí, doutora, o que você tem percebido em consultório? Vende-se pela internet. Existem muitos locais assim físicos que vendem, né? Às vezes quiosques em shoppings que vendem tabacaria, né? Vendem o cigarro eletrônico, Já ouvi vendem falar o em Viper. banca de jornal. Vendem, não. E não tem fiscalização, Não, então, porque se é nenhuma. proibido e estão vendendo assim, não tem. E ainda vende para menor de idade. Certamente. Quer dizer, está tudo errado, né? Com certeza. Vocês conseguiram descobrir como é que essa criança estava comprando ou teve acesso? A respeito da família, assim, até não estavam presentes os pais, a gente já viu, né, que já estava vindo o erro daí, eles não compareceram à reunião. E a escola teve que chamar o conselho tutelar, porque assim, do cigarro eletrônico, o cigarro normal, e já chamou outra droga. Então, para não afetar as outras crianças, eles teve que chamar com o conselho o pai para poder ver por quê. E descobrimos que é o irmão mais velho, que estuda na parte da manhã, que começou a usar o cigarro eletrônico. Mas que também é menor de idade. É menor de idade. E aí, doutora, os jovens, né, os adolescentes, eles têm que ter força, né, autoestima aí fortalecida para falar não quando está em grupo, porque aí o amiguinho leva e fala, você não vai experimentar? Poxa, né? Para o adolescente, não entrar na onda é muito difícil, né? A pressão de grupo é muito intensa. Então, realmente, ele tem que ter tido uma formação, né? E uma coesão com a família a ponto de falar assim, eu acho que o pessoal lá de casa não vai achar legal, então eu não vou querer. Mas isso é muito difícil para adolescente. E tem a questão grave do vício, né? Sim. Quer dizer, cigarro vicia e o cigarro eletrônico também vicia. E vicia mais ainda quanto mais jovem você tiver contato com a substância, né? Principalmente na adolescência, que os nossos circuitos de recompensa, eles estão ávidos nesse momento. Então, tudo que a gente acaba colocando para dentro do nosso cérebro, que eventualmente gere dependência, é o momento melhor, vamos dizer, ou pior, né? É o pior momento para isso acontecer. E, como a gente sabe, né, a indústria do tabaco, ela foca no adolescente. Por quê? Porque ele vai ser um consumidor de longo prazo. Verdade. Tá legal. Olha, no próximo bloco, o advogado Ariel de Castro Alves explica o que diz a lei sobre cigarros e cigarros eletrônicos. Estamos de volta falando sobre consumo de cigarros entre adolescentes e o advogado Ariel de Castro Alves mandou um vídeo para a gente explicando o que diz a lei sobre isso. Fornecer bebidas alcoólicas ou cigarros, ainda que eletrônicos, para crianças e adolescentes é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem, então, fornece, serve ou mesmo vende esses produtos, essas substâncias para as crianças e adolescentes, como no caso do cigarro, está sujeito à punição, à pena, inclusive, à própria prisão de 2 a 4 anos, além de multas que a pessoa terá que pagar. O estabelecimento em que essa pessoa trabalha ou é proprietária pode ser até fechado em razão do fornecimento de cigarro ou de bebidas alcoólicas. Isso é totalmente proibido pela legislação brasileira. Os pais que forneçam ou responsáveis que favoreçam que crianças e adolescentes
bebam, fumem, também podem perder até a guarda dos seus filhos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro de que crianças e adolescentes devem ser preservadas e protegidas diante de substâncias que causem dependência física ou psíquica, como o caso do cigarro, ainda que o cigarro seja eletrônico. Que bom que a lei é rígida, né? Mas a gente vê que na prática não existe fiscalização para esses estabelecimentos que vendem cigarros e cigarros eletrônicos para os jovens. Doutor Ariel, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mãe. E fica esse alerta, quer dizer, os pais que, né, como aconteceu no caso do seu filho, tem que ir lá denunciar também, porque só denunciando para que comecem a fazer a fiscalização e tenha punição. E, doutora, vamos deixar muito claro, quais são os danos do cigarro e do cigarro eletrônico no cérebro dos nossos filhos? Então, eles podem prejudicar a questão da atenção, da memória, da aprendizagem, né? Que nessa fase da vida é tudo que a gente tem, né? Isso, danos cerebrais, né? E os danos físicos, né? Lesões de boca, orofaringe, garganta. O cigarro já é provada a relação direta com alguns tipos de cânceres, né? Sim. Cânceres de bexiga, de mama, de pulmão, de boca. Então, assim, não há como dizer que tem alguma vantagem, né? Nós só temos desvantagens, na verdade. Doutora Vete, e sobre isso, a Vera Lúcia Calvo mandou um vídeo pra gente pelo nosso WhatsApp. Olá, sobre o cigarro eletrônico, eu gostaria de saber que tipos de doenças de boca pode acometer a pessoa fumante. Obrigada. Então, lesões, né, modificação do tecido da boca, né, podendo levar a lesões pré-cancerosas e até o câncer de boca. Além do que, você perde a capacidade de discriminar sabores, né? As suas papilas gustativas lá da língua, elas podem ser lesadas, né? São terminais neuronais. Então, você perde a capacidade, inclusive, do prazer do sabor. E a gente tem ouvido várias notícias nos Estados Unidos de pessoas que estão morrendo por causa do cigarro eletrônico, por questões de doenças pulmonares, né? Sim. Quer dizer, é grave mesmo. Sim, é muito grave. Inclusive, você pode, né, pela produção de substâncias, né, na hora da combustão ou na hora da vaporização, você causar lesões irreversíveis no pulmão, que são essas que têm gerado mortes e por infarto de miocárdio agudo também. Geise, e o que a gente fica até chateada é porque já tinha saído de moda essa história de fumar, né? Você vê, você não fuma, eu também não fumo, e em tantos lugares é proibido fumar. Fumar ficou uma coisa que, quando antigamente era até chique, hoje em dia não é. E é um perigo que isso mude, né? Sim, com certeza, porque você fica aliviado de você não ser um exemplo dentro de casa, mas você não ser um exemplo, mas lá fora, né, eles ficam vulneráveis. E a gente não imaginava dentro da própria escola. E você teve uma conversa com seus filhos, Geise, de pontuar, falar, olha, não é legal, não é para sua idade, faz mal? Sim, a gente teve que ter, porque assim, esse grupinho, ele estava justamente por causa da aceitação. Então, eu queria mostrar para ele que ele não precisava fazer isso para ser legal, né? Que isso envolve valores, né? A saúde, principalmente a saúde, a gente teve que pontuar justamente isso. A gente tem exemplos na família que não tem uma saúde hoje legal por causa disso, né? Então, quando você tem exemplos e você usa que isso não é legal, eles começam a ver que não precisa desse. E o cigarro eletrônico podem ser uma porta de entrada para outras drogas, doutora? Sim, principalmente na adolescência, né? Porque eles são essencialmente experimentadores. Então, eles vão evoluindo na questão do, bom, o que tem além disso para eu experimentar? E sim, pode vir a ser uma porta de entrada, né? E daí os pais têm que ter esse diálogo como ela teve e já com a criança, né, doutora? Sim. Não tem que esperar chegar na adolescência. Não, porque, em geral, essas experimentações começam por volta, hoje em dia, de 10, 11 anos de idade. Cedo, muito né? mais cedo do que era antigamente. Né? Antigamente, começava a se experimentar cigarro 12, 14, né? Jamais na adolescência mesmo. Agora está
chegando na infância essa fase de experimentação. Me ocorreu também que os pais que são fumantes em casa não podem deixar o cigarro expostos e à disposição, porque daí os pais saem e as crianças correm para experimentar, né? Isso já é antigo, né? Dos filhos roubarem lá aquele cigarrinho do pacote dos pais, né? Mas a gente ensina muito mais por exemplo do que por conversa, né? Então, eu acho que os exemplos são mais importantes mesmo. E ó, o nosso papo continua no próximo bloco. Até já. O Papo de Mãe está de volta e estamos conversando sobre o consumo de cigarros por adolescentes. Vamos ver agora o depoimento do telespectador José Martins da Costa Filho. Eu sou um ex-fumante e já fui adolescente. Eu comecei a fumar com 12, 13 anos. Olha, eu indico não fumar, né? Porque o custo é muito alto e o benefício, para falar a verdade, é nenhum. Então, eu aconselho a não fumar. Já vi muitos fumando cigarro eletrônico. E eu acredito que faz tão mal quanto ou até mais que o cigarro convencional. A voz da experiência, né? E essa geração fumava, porque o cigarro era valorizado, os mocinhos, os comerciais passavam, né, divulgando, estimulando, e aí os comerciais foram proibidos. Mas parece que a gente agora está tendo um retrocesso, né? O que a gente tinha conseguido avançar, né, com a diminuição do cigarro, agora está aumentando com o cigarro eletrônico? Sim, eu acho que existe sempre uma tentativa de manter a clientela da indústria tabagista, né? Então, assim, já que restringiu-se muito a questão do cigarro convencional, tem se pensado em alternativas, né? Porque é economicamente rentável. E, doutora Ivete, a gente vê que quem fuma tem muita dificuldade para largar o cigarro, né? Às vezes já está até com problemas de saúde, com câncer de pulmão e não consegue largar o cigarro. Porque exatamente o que o cigarro provoca para causar essa dependência que é tão forte? A substância que causa a dependência do cigarro é a nicotina, né? Que age lá no nosso cérebro, causando algumas sensações, alguns prazeres, né? E fora a nicotina em si, em geral o fumante, ele pareia o hábito de fumar com outras questões agradáveis, né? Então é a história, vamos tomar um cafezinho e fumar um cigarro, vamos beber e fumar um cigarro. Então fica muito difícil para deixar o hábito. Por quê? Porque essa pareação que se faz também é difícil de desfazer. Por isso que é bom nem começar, né, Geise? Já conversar com os filhos, pontuar que faz mal, para nem começar, para não ter essa dificuldade depois de largar, que a gente sabe que é muito difícil. Com certeza, já cortar já de início, porque se a gente deixa, como eu falo, como a doutora mesmo falou, isso cria dependência, né? E é onde fica mais difícil. E hoje, como é que está lá na escola, né? Que providências que foram tomadas, o que aconteceu? A diretora teve uma conversa junto com o Conselho Tutelar, como isso é muito perigoso, pode perder realmente a guarda, né? A mãe, o pai. E essa criança, né? Ela está passando com um psicólogo e foi trocada de sala, né? Trocaram ela de sala para novos amigos, né? Para ver se desvincula esse grupinho, porque era um grupinho. E estava tão infiltrado que tinha WhatsApp, de reuniãozinha, grupinho no intervalo. Para falar sobre fumar, é isso? Cada um dá uma pitadinha, né? Como eles falam. Então, assim, teve que quebrar esse grupinho e distribuíram em salas para ficar um distante do outro. E uma conversa séria com os pais, porque os pais precisam se atentar, né? Não, e que bom que a escola tomou essa atitude a tempo ainda e uma parceria com os pais para tentar, porque o objetivo é resolver a questão, né? E é proibido fumar dentro da escola também, né? Quer dizer, tá tudo errado, Tudo errado. É isso que eu fiquei mais preocupada. Eu falei assim, mas na escola? Como Mas sabe o que assim? acontece também, Geise? Como não provoca cheiro, não tem a fumaça, eles estão fumando escondidos na escola o cigarro eletrônico, né? Sim, sim. E antigamente o pessoal ia fumar no banheiro, né? Que era o lugar mais secreto que existia dentro de uma escola. Agora, exatamente, porque não provoca
esse aparecimento todo, não da bandeira, né? Então fica mais fácil de esconder mesmo. Mas devem continuar indo para o banheiro, não? Ou vou para o cantinho do pátio. É verdade. E daí, como é que faz para conversar com essa criança, ainda ou adolescente, né? Para entender, porque é difícil para o adolescente entender que faz mal para a saúde, que não sei o quê. Qual a dica para os pais? Como é que eles se colocam para criar essa conscientização? Isso que você falou é fundamental, né? Primeiro que discurso para adolescente não funciona. Segunda coisa é a seguinte, o adolescente ele não tem essa perspectiva de dano futuro, né? Porque a vida dele é o hoje ou amanhã no máximo. Então, não adianta também muito a gente, olha, porque daqui não sei quanto tempo você vai ter isso. O que a gente precisa fazer? Dar alternativas saudáveis e prazerosas para que esse não seja o grande chamariz da vida dele, né? É claro que experimentar, todos os jovens experimentam, os adolescentes vão experimentar tudo que a gente possa imaginar e mais um pouco. Mas se eles tiverem outros lugares de obtenção de prazer, e claro, né, uma relação razoável com os pais, tal, você dá uma protegida mesmo, você faz com que ele consiga achar prazer em outras atividades. Que não pode ser também largar o celular na mão dele. De jeito nenhum. Achei em casa bem restrito. E eles fumam outras coisas também. Tem o tal do narguilé ou narguilé, que também é tão prejudicial quanto. Aliás, mais ainda, né? Porque a concentração gerada, né, pelo vapor d'água faz com que você fique mais tempo ligada, né, à piteira. Você pode correr o risco de ter maiores concentrações de substâncias e é mais lesivo. E outra, não faz parte da nossa cultura ocidental. Né? O arguilé, o narguilé, ele faz parte da cultura oriental, árabe, mas aqui a introdução também foi por isso. Né? Uma coisa diferente, que dá prazer. Aliás, existem casas aqui em São Paulo onde a meninada vai para fumar. Narguilé. Que porque é um objeto todo bonito. Sim, tal, é muito né? glamuroso, né? Mas faz mal também, Muito gente. mal, Olha que muito papo mal. importante que a gente teve aqui, dicas fundamentais. Muito obrigada pela presença, Geise, por dividir a sua história com a gente. Prazer foi meu, porque assim, acho que todos os pais precisam se alertar em questão a isso. E acho que o Murilo se divertiu bastante aqui hoje. Gostou, Murilo? Gostou, né? Doutora Ivete, muito obrigada Eu que pelas agradeço. orientações. Muito obrigada. Olha, este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você sobre a criação dos nossos filhos e filhas em todas as idades. Até a próxima!